Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria, para nossa meditação, compartilhar um Provérbios com você. Provérbios capítulo 15, verso 3 diz o seguinte: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Mais uma vez, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Esse aqui é um provérbio que nos lembra que Deus está observando tudo, que Deus está vendo tudo. Que os olhos do Senhor estão em todo lugar, independente se é um quarto escuro, independente se é nas coisas ocultas, independente se é num quarto ou no lugar às claras, independente se é em público, os olhos do Senhor estão contemplando. E esse ensinamento, esse provérbio, é um provérbio que ele deve nos causar temor e ele deve nos causar também alegria e descanso. Primeiramente, por que ele deve nos causar temor? Ele deve nos causar temor porque nós temos que sempre lembrar que o Senhor ele está observando tudo. Ele está observando tudo. Tanto as coisas boas que nós fazemos, quanto as coisas ruins que nós fazemos. Ele está observando tudo. E ele tem visto as coisas ruins que talvez nós estamos fazendo. Não simplesmente as coisas ruins publicamente, mas as coisas ruins escondidas na nossa mente, no nosso coração. As coisas ocultas, as coisas que ninguém vê, pensamentos que ninguém sabe, cogitar, meditar do coração que ninguém consegue perceber. Mas Deus, os olhos dele estão também nesse lugar. Então isso deve nos causar, queridos, temor. Deve nos causar temor e tremor. Por quê? Porque existe um Deus que ele sabe de todas as coisas ruins que talvez nós fazemos. Ele sabe das nossas meditações mais ocultas, que desagradam a Ele, que não estão certas. Ele sabe de sentimentos e emoções que são ruins. Então isso deve nos causar temor, porque um dia nós seremos julgados por todas as nossas obras. E também, em segundo lugar, deve nos causar alegria. Por quê? Porque Deus, Ele está observando todas as coisas. Ele está observando o seu sofrimento secreto. Ele está observando o seu esforço. O esforço que as pessoas não conseguem ver. O esforço que o seu patrão não consegue ver. O esforço que o seu marido, que os seus filhos, que a sua esposa não consegue ver. Ele está observando. E o nosso Deus, Ele é rico em recompensar. E Ele não deixa passar nada diante dele. Então, todas as coisas boas, queridos, que nós fazemos, e os homens não nos recompensam, os homens não veem, não dão crédito, quero dizer para você que Deus ele está vendo as coisas boas que você tem feito. Ele tem visto as suas boas atitudes. Ele tem contemplado a sua boa intenção. Ele tem contemplado o seu bom interesse em buscar a vontade dele. Talvez você esteja num momento difícil de orar em secreto e buscar e pedir somente no seu coração. Ninguém sabe o que você tem pedido. Talvez você esteja clamando por alguém, rogando por alguém. Ele sabe disso, Deus sabe de tudo isso, porque os olhos deles estão sobre os bons e sobre os maus. Ele está vendo o que os bons estão fazendo. E os bons estão fazendo as coisas boas. Então ele está vendo isso. Então gostaria de lembrar isso a você, querido, para que você descanse, porque Deus está vendo. Os olhos dele estão observando os bons. Assim mesmo como ele está observando os maus, aqueles que fazem mal, cogitam mal. Ele está observando todos. Então, se alguma pessoa tem feito coisas ruins para você, você não tem retribuído com maldade, não tem retribuído com a mesma medida, descanse no Senhor, porque Deus ele está vendo. Ele contempla os maus e os bons, ele contempla os bons e os maus. Nada passa despercebido diante dos olhos onipresentes, dos olhos oniscientes de Deus. E isso deve nos causar tremor, temor e alegria, descanso. Porque se ele vê, se ele sabe, ele vai julgar da melhor maneira possível. Ele vai fazer justiça, ele vai abençoar, ele vai honrar, ele vai conduzir. Então, essa é uma palavra para a gente ter sempre em mente. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra.
esse provérbio, Senhor, ao nosso coração. Nos ajuda sempre a ter esse provérbio no nosso coração, que possamos decorar, Deus, para que nós possamos sempre lembrar que os teus olhos estão sobre os bons e sobre os maus. Ninguém passa despercebido diante dos teus olhos. O Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo. Que possamos descansar no Senhor e também possamos temer o Senhor, porque o Senhor é um justo juiz, porque o Senhor julga as atitudes dos maus, o Senhor contempla a maldade, o Senhor também contempla a bondade. Que possamos ser bons, ó Deus, que possamos fazer aquilo que é certo, que possamos esperar sempre no Senhor e descansar sempre no Senhor quando alguém nos faz mal e não retribuir o mal com mal, mas retribuir mal com bem. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.